animada! Vem comigo nesse unboxing só de Stephen King! Yay! Toda essa semana de promoção na Amazon, e mesmo eu prometendo que não iria comprar livros novos sem antes ler os que estão aqui, e também os livros que vão chegando de parcerias, que vão chegando das editoras, dos autores, mas, gente, Stephen King estava na promoção e eu não resisti. E todo mundo sabe que eu coleciono Stephen King. Quem me segue aqui sabe disso, que eu sou apaixonada pelo autor. Então eu comprei alguns livros que estavam faltando na coleção. Só algunzinhos. Vem conferir comigo? Vamos começar com esse pacotinho do Grande Sorriso da Amazon. Ele tá assim meio amassadinho, mas vamos dar um desconto para os entregadores? Afinal de contas, aqui em Patos de Minas chegou a fazer quase 40 graus. E, gente, num calorão danado desse, eles ainda entregaram esse pacotinho aqui em casa bem rapidinho. Então, bora abrir. O que será que tem aqui? Tcharam! Pesadelos e Paisagens Noturnas 2. Aí, eu não falei que era porque tava faltando na minha coleção? E tava faltando mesmo. Eu tenho Pesadelos e Paisagens Noturnas 1 e eu queria muito completar. Porque ler um livro só, gente, é como ficar meio que capenga, né? Como que manco. Um banquinho de uma perna só? Não dá. Então, eu sei que eu tô me justificando, mas eu tive que comprar Pesadelos e Paisagens Noturnas. Não é o 2 não, é um. O 2 é esse aqui, ó. Esse é o 2 e ele também é uma lindeza. Pesadelos e Paisagens Noturnas foi publicado em um único volume originalmente. E a Suma dividiu em 2 volumes. Cada volume contém 11 contos. E esses contos são aqueles contos originais do Stephen King, com acontecimentos estranhos e criaturas mágicas que só o autor consegue imaginar. Dizem os aficionados pelo autor que o volume 1 é o mais apaixonante, então ele não podia ficar de fora. E agora eu tenho os 2 volumes, agora eu já posso ler. Essa caixinha está bem recheada e eu tô muito ansiosa para abrir. Eu me machuquei com estilete. Desastrada nada. Tcharam! Eu não falei que estava recheada de Stephen King? O próximo livro é A Zona Morta. E o que eu sei desse livro? Que vai ter um personagem aqui chamado John Smith, que vai ficar em coma durante 4 anos e meio. Quando ele volta desse coma, ele volta com poderes sobrenaturais. E ao apertar a mão de um político início de carreira, ele prevê o fim do mundo. Algumas pessoas vão achar que esse dom do John é uma bênção, é misericórdia pura, mas o John acha que é uma maldição. E será? Bora abrir o livro então. Olha que capa bacana, gente. Tem uma roleta aqui, como se fosse uma roleta da sorte. É da Suma. A Suma sempre faz livros espetaculares. Diagramação é sempre impecável. E é um livro de 479 páginas. Mais um calhamacinho do Stephen King. Eu tô olhando aqui que o Pesadelos e Paisagens Noturnas 2 tem 444 páginas. E o 1 tem 415. Então são mais de 800 páginas de histórias. Gente, mas são contos. E contos são bem levinhos, né? Bem rapidinho de ler os contos. E eu tô ansiosa pra ler mais essa aqui do que A Zona Morta. Mas provavelmente eu lerei A Zona Morta antes. Porque na ordem cronológica, A Zona Morta vem bem antes do que Pesadelos e Paisagens Noturnas. Desespero é o nome de uma cidade. E já começa com um gato morto numa placa, um deserto e uma porção de famílias indo em destino algum. Ou seja, na cidade Desespero, há um ser do mal que tomou a cidade. Eu vou ler a sinopse. Um gato morto espetado numa placa?
na rodovia 50, conhecida como a mais solitária dos Estados Unidos. É apenas o começo de uma viagem sombria e assustadora. A placa indica a entrada de Desespero, uma pequena cidade que está prestes a se tornar o lugar mais terrível que se possa imaginar. No meio do deserto, pessoas que podem não chegar a seus destinos seguem pela pista. Um professor e sua mulher retornando a Nova York, uma família de férias rumando ao lago Tahoe e um escritor montado em sua Harley Davidson. Atravessam a autoestrada mais ameaçadora dos Estados Unidos e não sabe o que está à sua espera. Um invasor diabólico domina a cidade de Desespero e uma luta terrível que nenhum deles poderia prever está prestes a acontecer. E aqui pede para conferir também o livro Os Justiceiros. Os Justiceiros é um livro que está lá na Torre Negra. Sim, se você vai começar a ler Stephen King, saiba que você vai cair numa espécie de pirâmide. Realmente, Stephen King é um escritor que, para ser compreendido, para as obras deles fazer sentido, você tem que ler o escritor em ordem cronológica. Porque os livros do Stephen King, muita gente reclama que não tem final. Ai, o livro tal, o Stephen King não sabe fazer finais, o Stephen King é ruim, o livro não falou nada com nada. É porque cada livro se liga a outro livro no multiverso do autor. Então, se você vai ler Stephen King pela primeira vez, saiba que é um escritor que ou você ama ou odeia. E se você gostar, vai ter que ler o multiverso inteirinho para entender. Hora do SMR. Eita. Esse tá bem embaladinho. A capa é aquela capa que brilha, ó. Mais uma edição primorosa da Suma. A capa é muito legal. Então aqui a gente vê alguém gritando, ó, em desespero. Aqui é uma boca. E aqui a gente não sabe muito bem o que é. Se é um túnel, uma caverna, se é um capacete. Gente do céu, ainda não sei. Mas lendo a gente descobre, porque a capa sempre está relacionada com o texto. É um Stephen King bem jovem. Muito legal, não é? A letra é bem grande, ó, é bem espaçado. Eu gosto dessas letras grandes porque, apesar do livro ser um calhamaço, a leitura fica bem mais confortável e bem mais rápida de ler. Então, mesmo com a letra grande, esse é um livro de 567 páginas. Mas não parece um calhamaço de 500 páginas, vê? Parece ser um livro bem confortável para ler. E uma história muito instigante. Ao Cair da Noite é mais um livro de contos. E é daqueles contos que a gente ama, aqueles contos bem loucos. Eu tô louca pra ler um conto que tem aqui, que é a história de uma bicicleta ergométrica. Sim, o monstro dessa vez é uma bicicleta ergométrica que vai levar a pessoa que pedala a regiões misteriosas, como num portal? Será? Quem melhor do que Stephen King para transformar uma espelunca de beira de estrada no cenário de um amor eterno? Stephen King escrevendo romance? Ah, gente, eu não sei se isso vai dar certo não, porque todas as vezes que o autor tentou escrever romance, não foi legal. E olha que eu já li muitos e muitos livros do autor, hein? Mas vamos ver se dessa vez vai ter um romance realmente aqui. Ou uma mulher que acaba de perder o filho em uma corredora obsessiva que quer alcançar algum lugar onde possa se livrar de suas angústias? No conto A Bicicleta Ergométrica, uma rotina de exercícios, a princípio para reduzir o colesterol, pode levar um homem a uma viagem inspiradora. Só Stephen King mesmo que sabe causar. A viagem mais aterrorizante no fim das contas. Para King, a fronteira que separa os vivos dos mortos. Eita, você queria fazer uma viagem dessa? Sei não, hein? A fronteira que separa os vivos dos mortos é enganosa e os fios que nos mantêm presos à realidade podem se romper a qualquer momento.
E ao cair da noite, os mortos estão por toda parte, ouvindo música country em Willa, ou ligando para a casa de um celular em The New York Times a preços promocionais imperdíveis. E estão sempre prestes a descobrir algo terrível. O terror precisa de vítimas, e ninguém melhor que Stephen King para apresentá-las nestes contos surpreendentes. E o Stephen King sempre inventando. É a imaginação mais criativa que eu já li em toda a minha vida. O livro tem uma capa bem bonita. É realmente o entardecer, nesses tons laranjas, a gente vê algumas árvores, a lua começando a despontar nos céus. Ai, gente, que bacana. A letra confortável. A folha amarelinha, tem orelha. Aqui o Stephen King, em meia idade, foi quando ele escreveu o livro. Cheirinho de livro novo. Edição impecável da Suma de Letras. E o próximo livro é um dos livros mais recomendados do autor. Muito mais do que Dança da Morte, muito mais do que It, muito mais do que os livros bem famosinhos do autor, é a Tripulação de Esqueleto. Porque é uma coletânea de contos, é que vai ter a história que os brasileiros mais amou do Stephen King. Vocês lembram do filme O Nevoeiro? Quando o pai e filho ficam presos num lugar cheio de gente e de repente cai uma névoa na cidade. Só que essa névoa tá cheia de criaturas sombrias, de monstros, que a gente não sabe bem o que é, o filme não mostra bem o que é, mas as pessoas vão tentar sair desse local e eles são pegos por essas criaturas. Gente do céu, é um terror psicológico de gelar até os ossos. Então, é um livro que todo mundo quer ler por causa do filme. Se você vê o filme, vale muito a pena ler o livro, porque o livro é super detalhado. Você vai pegar todas as nuances do texto, você vai se envolver emocionalmente com os personagens, vai pegar os mínimos detalhes, que muitas vezes no filme é passado muito por cima, né? No filme é focado ali naquele terror, naquele suspense pra gente, mas nós não vamos nos envolvendo mais a fundo com os personagens. E já no livro a gente tem essa imersão, então vale muito a pena ler. Nessa aterrorizante coletânea de contos, Stephen King nos mostra mais uma vez porque é um dos mais aclamados escritores da atualidade. Um contador de histórias por excelência, com certeza. Aqui se revela o amplo leque de suas habilidades, transitando com desenvoltura pelo pavor causado por criaturas abomináveis e por um terror psicológico de gelar o sangue. E o Nevoeiro, o conto mais longo, uma misteriosa e espessa neblina se aproxima de uma cidadezinha no Maine. Sempre o Maine, né, gente? Sempre o Stephen King vai deixar a sua marca como escritor, o Maine, trazendo perigos que desafiam a razão humana. Pai e filho precisam enfrentar seus mais sombrios medos na esperança de que esse tormento tenha fim. No entanto, na insana luta por sobrevivência, os personagens perceberão que ficar na rua em meio às estranhas criaturas pode ser tão perigoso quanto ficar em um cômodo fechado com pessoas desconhecidas. Na prosa de Stephen King, os protagonistas se veem forçados a lidar com situações fantásticas em que o que está em jogo é a sanidade diante do inimaginável. Onde termina o pesadelo e começa a realidade? Até que ponto a mente humana pode suportar o terror? Embarque nessa jornada com Stephen King e descubra. Então não é um livro levinho de se ler, hein? Podemos esperar muito terror aqui. É um livro cinza, a capa traz mesmo um nevoeiro. Parece que aqui a gente tem um mar, ó. Eu não me lembro de no filme ter sido retratado um mar. Aqui uma pista. Tem um tentáculo de polvo aqui. É uma pista e tanto, hein?
Ó, aqui atrás também tem nevoeiro, orelhas, tripulação de esqueletos. Aqui o autor jovem. Esse livro tem 623 páginas. De uma diagramação boa e confortável. E como é uma coletânea de contos, então é daqueles livros pra gente lendo bem, devagar. Ai, gente, eu super adorei. Então é isso, meus amores. Esses são todos os livros que eu adquiri recentemente do autor. E eu tô super ansiosa pra ler, porque eu amei todos eles. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e divulgar ele para mais pessoas. E Porta de Papel é um conteúdo inteligente na internet. Então, se você é um nerd de carteirinha, vem pra cá. Vem fazer parte desse canal com a gente. Vem pra essa comunidade. Muitos, muitos, muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor.